Boa noite, pessoal. Reunidos nesse 12 de maio na nossa disciplina de necessidades educacionais e práticas pedagógicas. Trago como ponto de discussão hoje para a gente tentar não centralizar um pouco nas questões gerais e específicas da educação especial. A gente vai falar um pouco sobre os materiais didáticos pedagógicos, tá bom? A parte de vídeo hoje ela vai ser bem breve, tá bom? E quanto aos pontos de discussão, eu pretendo hoje, pelo menos, a gente tentar colocar mais de um ponto, tá bom? A gente tem se limitado um pouco só mais a um ponto de discussão no grupo, então a gente vai ver se hoje consegue fazer uma discussão mais apurada de 2, 3 pontos, de acordo com o tema proposto, tá bom? Então, em relação aos materiais, né, didáticos pedagógicos que são utilizados junto a esse processo da educação inclusiva, eu separei aqui alguns pontos de direcionamento para a gente fazer essa análise, essa reflexão, aquele debate que a gente já tem sempre feito no início das nossas aulas através desse momento de videoaula, tá ok? E aí eu começo da seguinte forma: os materiais didáticos pedagógicos deverão ser utilizados como meios os quais o professor se utilizará para favorecer o desempenho do aluno, incentivando em suas pesquisas, auxiliando em suas dificuldades diárias em sala de aula, colaborando de maneira significativa em suas necessidades. Quando a gente fala nessa questão dos materiais didáticos pedagógicos, até parece que a gente está falando realmente de uma maneira ampla, de uma maneira geral, de uma sala de aula, né, normal, digamos assim. Mas lembrando que a gente está falando desse processo de inclusão, dessa utilização desses materiais didáticos pedagógicos de maneira inclusiva, tá ok? Então é de imensa importância, né, a gente já comentou sobre isso, a utilização desses materiais didáticos pedagógicos de modo que possam atender às necessidades desses nossos alunos, né? As limitações e os avanços desses nossos alunos, ok? Mais um ponto: o aumento cada vez mais significativo de alunos com necessidades educativas especiais tem sido uma constante preocupação dos professores e equipe pedagógicas nas escolas públicas, né? Claro, tem sido uma preocupação constante, porque a gente vê que cada vez mais esses alunos eles têm aumentado, né? A gente está recebendo mais alunos com necessidades, e quanto mais alunos a gente recebe com necessidades nas nossas escolas, a gente requer uma preparação maior, a gente tem uma preocupação maior em de que forma atender esses alunos, de que forma oportunizar uma melhor aprendizagem para esses alunos, tá ok? É importante ajudar essas crianças a conhecerem seus pontos fortes, a compreenderem que suas dificuldades não existem por falta de capacidade, e a descobrirem estratégias que sejam úteis ao seu aprendizado, né? Então, essas crianças elas precisam sentir confiança ao chegarem nesse espaço da escola. Elas precisam se sentirem acolhidas. E, principalmente, elas precisam se sentir capazes, como foi pontuado bem aqui. Então, a gente tem que descobrir que estratégias utilizar para que essas crianças elas possam ter essa confiança, elas possam ter essa capacidade de aprendizagem, né? Para que a gente possa saber como lidar com as dificuldades delas e elas também saibam como se associarem melhor com esse meio, com esse novo mundo, ok? Um outro ponto, tá? O futuro dessas crianças está nas mãos de quem está ao seu lado na aprendizagem. Quem está ao lado dessas crianças nessa aprendizagem? A família, a escola, a sociedade, nós enquanto sociedade, né, enquanto acadêmicos. Então, esse futuro dessas crianças vai depender de quem está ao seu lado, de quem está junto nesse processo. A confiança em si mesmo, a capacidade de tomar decisões, a habilidade para solucionar problemas, a autonomia, a motivação para atingir objetivos dependerá do quanto elas forem apoiadas. Então, gente, olha a necessidade e a importância dessas crianças, desses alunos, eles se sentirem acolhidos, eles se sentirem apoiados, né? Então, quando a gente fala na questão da educação inclusiva, na questão da utilização de recursos pedagógicos de um modo geral, a gente não está falando só desse espaço da escola,
mas de toda essa vivência dessas crianças, dessas limitações. Então, o seu sucesso, a sua autonomia, para que ela possa vencer, né, essas limitações, ultrapassar essas limitações, vai depender de quem está ao lado dela, de quem está lhe incentivando, lhe apoiando, para que ela possa, de certa forma, crescer. Um outro ponto aqui bem interessante, curtinho, mas de imensa relevância. É necessário respeitar a individualidade da criança. Aceitar as diferentes formas de sentir, pensar, agir, de aprender, contribuirá e muito para a educação. Né? Isso, então, a gente sabe que é um trecho pequeno, mas inquestionável. O respeito a essas individualidades, o respeito a essas diferenças que vai favorecer com que ela possa crescer. Né? Então, as diferentes formas de sentir, de que forma essa criança, esse aluno sente o outro, esse sujeito. Pensar, agir e aprender. São aspectos que vão contribuir muito para a educação, para a formação, para todo esse processo. Então, a gente tem que estar instigando isso. Um outro próximo ponto aqui é incorporar na prática recursos alternativos, valendo-se de materiais didáticos, pedagógicos e tecnológicos, poderá ser um caminho mais seguro e eficiente para a escola, uma vez que torna a prática pedagógica mais dinâmica e a participação dos alunos mais ativa no processo. A imensa importância da gente estar sempre buscando recursos diferenciados, sejam recursos tecnológicos, recursos pedagógicos, há uma série de recursos simples que a gente pode estar aliando ao processo de ensino-aprendizagem que são bastante significativos, né? Tanto nesse sistema regular de ensino quanto na educação inclusiva. Atividades que possam possibilitar essa socialização deles, coordenação motora. Então, há um leque de possibilidades que a gente pode estar se apropriando do tempo e espaço que a escola nos dispõe para que esses alunos eles possam realmente se sentirem inclusos. Ok? Por outro lado, introduzir a utilização dos materiais didáticos pedagógicos sem prévia instrumentalização por parte do professor não garante a eficácia do recurso e muito menos da aprendizagem. Né? E aí o que a gente percebe aqui? A necessidade de que a inclusão desses materiais eles passem por um amplo planejamento. Então, o professor, o mediador que seja, né, antes dele utilizar esses recursos junto a esse processo de inclusão, claro, ele tem que ter um amplo planejamento. Que objetivo se pretende alcançar? O que eu pretendo com isso? Até que ponto o meu aluno, com essas limitações, até que ponto ele pode aprender? Né? A gente sabe, a gente já comentou sobre isso em diversos momentos na sala de aula, de que, claro, ele tem uma aprendizagem diferente, mas ele tem uma aprendizagem, né, pessoal? Então, esses recursos didáticos pedagógicos, para que eles possam ser de fato eficazes, o professor tem que estar muito direcionado para isso. O professor, o mediador, tem que estar muito atento para essas questões, para utilizar da forma mais correta possível. Cada recurso, em sua especificidade, traz benefícios ao ensino e aprendizagem. E é explícito que a criatividade do professor e a intencionalidade com que são utilizados levam o aluno a despertar para a aquisição do conhecimento. Então, tudo vai depender da forma como o professor se utiliza desses recursos, de que maneira ele está utilizando para chamar essa atenção do meu aluno, mesmo com suas limitações, para interagir com a dinâmica da sala, de forma que ele tenha, claro, uma melhor aprendizagem, um melhor desenvolvimento, tá ok? E por último, para a gente finalizar essa primeira parte, um ponto não menos importante, bem relevante, nos diz o seguinte: sabe-se que todos são diferentes uns dos outros. Sabemos que todos são diferentes uns dos outros, claro. Nem todos são morenos ou loiros, têm pele amarela ou pele vermelha, são de cor branca ou de cor negra, têm cabelos lisos ou cabelos enrolados, e assim por diante. Cada pessoa tem características que são somente suas e que, na verdade, as diferenciam das demais. O mesmo acontece com o funcionamento mental. Então, olha essa comparação. Achei bem relevante. É uma comparação em relação à cor de pele, a cabelo, né? Então,
São características físicas que a gente associa muitas vezes às pessoas e que a gente tem que ver que são muitas outras por trás disso que nos diferenciam das demais. Então, o funcionamento mental, a gente, também é a mesma coisa. Então, cabe a nós, enquanto sujeitos, enquanto educadores que estamos nos formando, né, enquanto educadores que estamos nos formando, compreendermos que o mesmo acontece com o funcionamento mental. Então, falar de utilização de recursos pedagógicos junto a esse processo educacional que envolve a inclusão é isso. É saber a melhor forma, a melhor estratégia e principalmente o melhor planejamento para que, na prática, esses alunos eles sintam-se realmente inclusos e principalmente que a gente possa compreender que eles realmente têm a capacidade de se desenvolverem, de aprenderem dentro das suas limitações, dentro das suas especificidades, mas que essa capacidade de aprendizagem e desenvolvimento existe, que a gente sabe que existe. Bom, boa noite, comecemos.